Tudo bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho aqui o Mário entrar. Oi, Mário, boa noite. Buenas. Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar mais um pouco. Olha o pessoal entrando aí, dando mãozinha. Ó, vamos ver quem já tá aqui na live. O Jonathan David entrou aí. entrou. O David entrou Jonathan, aí. ó, o David, a Laís, a Maiara, o Denis, a Dina, David. Tudo bom, pessoal? É Tá isso na aí, área, né? David. É isso aí. Vamos organizando aqui, que daqui a pouco a gente já começa os trabalhos. Ah, o Denis também. O Denis chegou aí. Oi, Laís. Um beijo. Saudade de vocês. Ah, o pessoal da TG também tá entrando. Bruno. Oi, Bruno. Tudo bom? Oi, Vivi. Um beijo. Pessoal, e aí, daqui a pouco a gente começa a live, tá? Tô só esperando mais alguns minutinhos. Um minutinho só a gente entra. E aí, vocês podem fazer perguntas, tá? Pode ir colocando as perguntinhas aí. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio, a câmera tá tudo tranquilo? Ah, o Luiz entrou. O pessoal da área médica, os doutores também se interessam pela parte econômica da crise. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Então vamos começar, né? Pessoal que Que foi isso? entrando aí. Que isso, Jonathan? Arruma um benchmark melhor aí, cara. Yuri tá na área aí também. Oi, Yuri, um abraço. Então vamos começar? Tá pronto, Mário? Sempre. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos bater um papinho sobre o cenário econômico, expectativas e estratégias. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Porto, sou consultora de investimentos, trabalho na Sete Capital Consultoria. Lá nós atendemos os institutos de previdência de todo o Brasil, né? Então nós prestamos a consultoria aí dessa parte de investimento para o pessoal. E o Mário é o nosso analista de risco lá da empresa, é economista-chefe também lá da empresa. E hoje ele vai dar o ar da graça aqui pra gente, né? Respondendo as perguntas, explicando um pouquinho do cenário. Então, Mário, se apresente, fala aí pro pessoal o que você faz lá na empresa, tudo direitinho. E aí a gente começa. Bom, boa noite, pessoal. Então, sou economista, de graduação e de mestrado, analista de risco também, consultor de valores imobiliários, né, habilitado pela CVM. Um doutorado em andamento aí, vendo se a gente consegue concluir, né, a tese. E vamos tentar responder algumas perguntas aí. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, vamos para a sabatina. Sobre, sobre a parte de cenário, é, nós estamos passando agora por um momento de crise, né? Ontem nós falamos com o Flávio, ele explicou para gente sobre esses momentos agora, fez uma comparação com a crise de 2008, Sim. inclusive. E assim, analisando esses cenários passados, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a retomada da economia. Como que pode acontecer a retomada da economia agora, nesse momento de crise, e na sequência, essa retomada como seria? Sim, a gente está falando de expectativas, né, de como De seriam expectativas, a- exatamente. a- as expectativas de como a retomada poderia acontecer. Então, antes da gente falar em expectativa de retomada, a gente tem que entender de onde a crise veio, o surgimento dela. E Uhum. daí a gente pode traçar semelhanças e diferenças com relação a outras crises do passado e aí tentar entender como aconteceu no passado e como pode acontecer agora. O Flávio ontem até mencionou, né, que a crise de 2008,
guarda uma Foi. diferença muito grande com essa atual, porque a de 2008 foi uma crise eminentemente financeira. Então faltava dinheiro no mercado. Quando é assim, você coloca dinheiro no mercado, injeta liquidez e o problema está resolvido. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas é relativamente simples. Desse ano agora particular do Covid, né, é um problema do mundo real, é um problema da economia real, que a gente diz, né? É do dia a dia das Isso. pessoas. Vocês param de consumir, param de viajar, fecha tudo, né? E a roda Tudo da parou. economia. Exatamente. E a roda da economia não gira. Então, para a gente falar de cenários de retomada, eu vou até falar brevemente como foi a evolução, né, disso, do Covid, né, e como a gente espera que seja retomada. Muito bem. Lá no início de janeiro, fim de dezembro, né, já tinha isso aí na China, mas muito tímido ainda. Início de janeiro, fevereiro, a gente já começou a ter isso mais forte, mas num primeiro momento limitado ao mercado asiático, tá? E aí, a China é um exportador líquido de mercadoria, né? Significa que ela exporta bens de diversas naturezas para praticamente o mundo Para o mundo todo. inteiro. Isso. Aí, quando a China, ah, o mundo ficou ciente disso aí, e a China se fechou, né? Fábricas fecharam e tudo mais. O pessoal começou a ter o entendimento no seguinte entendimento, que seria uma crise ah, de oferta. Se a gente pensa na cadeia produtiva, a China, ela começa isso, ela produz o bem que inicia os processos, né? Então, ela fechada, você teria um problema de crise de oferta, como a gente diz. Uhum. E nesse cenário, seria um cenário relativamente simples. A retomada em crise de oferta, em geral, se dá em forma de V. Você está num patamar, você cai e rapidamente volta. É um V. Você atinge o fundo e depois volta. Isso relativamente rápido. À medida que isso foi se alastrando, né, que outros países, que o vírus foi chegando a outros países e esse fechamento econômico foi se alastrando, o que aconteceu? Foi que o problema que era visto como um problema de oferta, ele foi impactando toda a cadeia de valor global. Não era só mais o produto da ponta. Né? Isso começou a impactar os setores intermediários, né? É, E foi um só uma problema questão de tempo de atingir o mundo inteiro, né? Isso. E aí qual é a questão? Não é mais um problema de oferta, porque à medida que eu derrubo vários elos da cadeia produtiva, eu tenho uma paralisação de vários elos da cadeia produtiva, em cada elo desse eu tenho trabalhadores que são demitidos, tenho esses trabalhadores consomem, as famílias consomem, então eu quebro toda uma cadeia de consumo, de produção, gera desemprego em massa, uma série de problemas. E nesse Então, por cenário, isso. Ah, sim, o que eu ia pode dizer é que continuar. nesse cenário, com a cadeia de geração de valor abalada em termos globais, já se alterou o entendimento de que possivelmente a retomada não será em formato de V, né? Seria em formato de U. Se você pensar na letra U, você tem um certo patamar, isso vai caindo, só que na parte de baixo você fica um pouco mais de tempo, né? Você demora um pouco mais para fazer com que a roda gire outra vez. Isso, ela não vai Então, subir tão rápido, né? Como se fosse no V. Ela vai fazer aquela voltinha e vai subir devagar. isso, exatamente. Aí uma coisa muito importante é que a voltinha, a parte de baixo do U será mais ou menos longa, ou seja, a parte de baixo da retomada vai ser mais ou menos longa, a depender das medidas que vão ser adotadas aí, né? E eu estou Uhum. dizendo isso porque em 2008 era uma crise eminentemente financeira. Ela tinha tudo para a retomada tinha tudo para ser em forma de V. Seria muito rápido, né? Bateu, voltou. O continente europeu, por exemplo, agiu de forma muito lenta e demorou quase uma década para se recuperar. Então, o que era V virou U para eles. Uhum. E a gente pode ter um U hoje e a extensão desse U vai depender de várias coisas. Uma delas a gente não tem como controlar, que é a extensão do lockdown, né, do fechamento aí, depende de muitas É, coisas. quanto mais demorar, né? Mais essa barriguinha do U.
Vai ela ficar vai mais ficando maior. abertinha. É, vai ficando E, maior, né? sim, e é isso, depende disso e das medidas que alguns países já começaram a tomar, e, inclusive o Brasil. É, sobre essas medidas também, que o mundo inteiro está tomando, né? Os bancos centrais aí de todo o mundo vêm tentando amenizar os impactos negativos, né, da crise. Sim, E o que a gente vê por aí são as políticas fiscais, né, expansionistas aí, a parte de gasto do governo sendo aumentada e tudo, sim. e o afrouxamento monetário também, né? Então, fala um pouquinho, explica para o pessoal o que está acontecendo a respeito dessas medidas também, né, para a gente entender Tá, melhor. tá, perfeito. A gente tem que entender que são duas coisas totalmente distintas, né? As políticas monetárias e as políticas fiscais, elas podem ter um objetivo em comum, mas têm, elas atendem canais diferentes, né? Vou explicar isso de uma maneira mais particular. Política fiscal tem a ver com o gasto do governo. A gente diz que uma política fiscal é expansionista, como você falou, é quando o Estado está gastando, quando o governo está gastando. E por que o governo gasta? Num contexto de normalidade, para promover serviços públicos para a população, saúde, transporte, esse tipo de coisa. Em cenários de crise, pode haver a intervenção do governo, né, maior ou menor, a depender do gosto Aham, e do segmento ideológico, digamos assim. A gente não é o tópico né, de tratar de assunto ideológico, mas tem a ver muito com isso também. Há quem goste de um governo mais atuante, um Estado maior, e há quem goste do Estado menor, né? isso. Mas nos momentos das crises, os governos gastam para fazer com que a roda da economia gire. No momento da crise, todo o setor privado ele está paralisado, com um momento específico que a gente está vivendo. Né? O setor privado está parado, até por Tá, determinação do próprio governo. Então, para manter a roda girando, evitar demissões em massa e até um caos social, digamos assim, de milhões de desempregados, né? O governo gasta. Ele gasta fazendo transferência de renda para a população, auxiliando empresas, sei lá, adiando impostos. Então, vários países estão fazendo isso. Tá? Estados Unidos uhum, fez isso, né? O Brasil fez, claro que em uma escala muito menor, porque não tem como a gente comparar com eles, né? Mas a isso. gente também está atuando bastante nisso. Então, isso é do lado fiscal. Transferência. Política fiscal é, de alguma maneira, transferência de renda para a população. Ou o governo deixa de arrecadar um pouco com menos de imposto, ou faz gasto direto na economia. Esse é um ponto. Claro que a gente não pode esquecer do equilíbrio fiscal. Esse ano a Uhum. gente vai afrouxar isso para tratar de crise, mas no ano que vem a gente já tem que retomar o trato com a política fiscal, para não ter um débito crescente, né? Aham. E do Eu tô. lado, sim, eu ia falar da política monetária. Não, eu ia te perguntar um pouquinho sobre a política monetária mesmo. Sim, a política monetária já tem a ver com o setor financeiro, num primeiro momento. A política monetária tem a ver com corte da taxa Selic, que a gente vê falando direto, ou com redução de taxa de redesconto, que é aquele percentual dos valores de depósito à vista que os bancos têm que manter junto ao Banco Central, né? Isso Uhum. aumenta, a depender dessa taxa, isso aumenta ou diminui o volume de moeda circulante na economia, tá? E também, ou de política de recompra de título público, de título do governo, né? Por que que a política monetária é importante, principalmente nos momentos de crise? Ah, em geral, né, o que a gente já viu em praticamente todas as crises anteriores, 2008, asiática, as Torres Gêmeas, 2001, é que, em geral, as pessoas tentam se desfazer o mais rápido possível de ativos de maior risco e vão buscar ativos de maior segurança, de maior liquidez. E esse é muito comum isso. Todo mundo começa a querer vender e tal, inclusive a bolsa cai forte nesses momentos. Um dos fatores é por isso. As É, pessoas todo começam mundo quer sair, né? quer sair e tal, buscar ativos de risco, se livrar dos ativos de risco e comprar
ir atrás de coisa líquida, de coisa que pode ser transformada em dinheiro facilmente. E quando está Uhum. todo mundo correndo por liquidez no mesmo momento, pode ser que falte liquidez no mercado. E aí a política monetária é particularmente interessante nesses momentos para não deixar que falte liquidez no mercado, nos mercados, né, no mercado Aí financeiro. vem essa injeção de liquidez, né? Isso. Aí só fazendo uma comparação em termos de nesse quesito, traçando uma comparação com 2008, do ponto de vista monetário, os bancos hoje no mundo todo estão muito mais saudáveis em termos de balanço e de disponibilidade monetária e de carteira de crédito robusta do que em 2008. Tá? 2018 os bancos não tinham balanço tão robusto e tinham títulos de crédito que chama popularmente de podres, né? Que não tem Aham. uma baixa probabilidade de recebimento. Então, nesse ponto, em questão de saúde do setor bancário e tal, hoje a gente está bem melhor do que em 2008. O que nesse momento de que os bancos serão acionados, né, pode ser um fator positivo que auxilie na retomada aí. Muito bem. Você falou, né, do cenário, falou das retomadas, como pode ser, né, esse movimento em U que você citou. Agora eu queria saber um pouquinho assim das estratégias de investimento, né, em relação à bolsa, em relação a título público. Quais seriam, as estratégias que você acha que seriam válidas para esse momento? Tá, vamos lá. Antes de mais nada, tem que ficar claro que nada do que eu falar é uma recomendação de compra ou alguma coisa do gênero, né? Isso tem que ser tratado com muito mais cuidado e caso a Sim, caso. sim. Mas vamos lá. Ontem, né, na live do Flávio, ele deixou a bola para mim, né, para falar da parte de título público. Então Sim, tenho ontem ele que, explicou bastante sobre a parte de ações, né? E aí falou que você era o cara, né? sei, tenho que, vamos ver se eu atendo às expectativas, né? Vamos lá. Mas de título público, um primeiro ponto que eu vejo as pessoas falando bastante aí, eu vou comprar tesouro. Perfeito, mas tem várias coisas lá no tesouro. As pessoas falam do tesouro como se fosse uma coisa só. Na verdade, não é isso. Aham. Lá você tem bastante coisa lá dentro. Você tem uma LFT, que é uma letra financeira do Tesouro, que vai te pagar a Selic. Você tem uma NTNB, que vai te pagar a inflação corrigida por mais alguma coisa. Você tem, sei lá, as LTNs, que são letras do Tesouro, que vai te pagar um valor pré-fixado. Então você tem uma série de coisas lá dentro do Tesouro. E aí as pessoas têm que tomar cuidado. Eu estou dizendo isso porque, a depender do título que você compra, no Tesouro, você pode ser extremamente conservadora, ou você Ou pode ser arrojado. extremamente arrojado. Então, você fala, vou comprar tesouro. Não quer dizer muita coisa. Mas vamos lá, tem algumas Particularidades. particularidades e algumas coisas interessantes, sim, que voltaram ao radar nesses últimos dias. Tá? Uma coisa que a gente tem que entender, uma das oportunidades, eu já vou tratar direto disso, que são as NTNBs. As NTNBs, elas são títulos pré-fixados, né, que tem um rendimento, são mistas, na verdade. Ela tem uma parte do rendimento atrelada ao IPCA, que é o indicador de inflação, mais um valor pré-fixado. Então, ela vai te pagar IPCA mais alguma coisa. Alguma coisa. Exatamente. E essa alguma coisa é onde está o pulo do gato. Né? Essa uma coisa depende de uma precificação de uma série de fatores. Dentre eles, o risco que o mercado está avaliando, né, na economia brasileira, por exemplo. Então, Uhum. essa mais alguma coisa que o IPCA paga vai ficando maior quando o mercado está com mais medo, tá? E, bom, o mercado está com medo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você olhava uma NTNB, um Tesouro IPCA, como está sendo chamado agora, em janeiro, ele estava te pagando IPCA mais uma mixaria, porque o risco observado para a nossa economia estava muito pequeno. Muito pequeno. Então, isso não estava nas mínimas históricas, quase. Então, esse título estava pagando pouco em termos domésticos, né, para nós, na nossa realidade. Um mês depois, um mês e meio depois,
O CDS, por exemplo, que é uma medida de risco, uma espécie de seguro da dívida pública, uma medida de risco vista por investidores estrangeiros da nossa economia, saltou da mínima histórica para a máxima histórica. E é Então, isso, no intervalo muito curto, né, de tempo, aconteceu os dois extremos. isso, dia 20 e pouco de fevereiro estava na mínima histórica, na última segunda a gente foi olhar, já estava na máxima. E daí, o que eu quero dizer com isso? Com esse medo maior do mercado, aquele tesouro IPCA que pagava pouco, hoje está pagando um pouco mais, na verdade, bastante mais. Então, é uma estratégia interessante. E daí, tá, mas aí você me pergunta, é o tesouro IPCA, beleza, mas você tem de vários vencimentos. Aí o vencimento depende de muita coisa. Se você é um sujeito que tem um objetivo de longo prazo mesmo, bem mais longo assim, ou se você é um pouco mais arrojado, quer trabalhar na curva, como a gente diz, quer comprar o Uhum. título e vender antes do vencimento, as NTNBs de vencimento mais longo, para 2045, 2050, como elas têm um vencimento muito longo, né, o mercado tende a ficar com mais medo do que está mais longe no tempo, acaba que elas estão pagando um prêmio muito interessante. E por que eu estou dizendo isso? Por que esses títulos com vencimentos longos são interessantes? Ah, você tem um coronavírus que ele é importante, a economia em 2020 ela vai patinar, já está patinando e por alguns trimestres isso vai acontecer, mas o mundo Uhum. não vai acabar. Então o Flávio estava falando isso ontem. O mundo não vai Isso. acabar, o mundo vai continuar e tudo mais. Então, cenário de médio e longo prazo, cenário para 2040, 2045, 50, foi muito pouco afetado pelo coronavírus. Então, essa variação de precificação que o mercado deu em um mês para o nosso longo prazo, ele não foi afetado na prática. O preço desse Uhum. ativo variou por medo do mercado. Então, isso muito provavelmente volta. E, em média, o que a gente tem de casos anteriores é que no processo de retomada, né, na precificação, na normalização da precificação dos ativos, em geral, os juros voltam mais rápido. Então, em Uhum. tese, a bolsa vai demorar um pouco mais para voltar do que os juros. Mas tem que se pesar que o juro ele volta, mas ele fica estável, né? Em termos de, de capacidade, né? No longo prazo mesmo aí, bolsa. Mas Inclusive eu ia até te perguntar sobre isso, porque o que a gente vê falando muito sobre os fundamentos das empresas, né? Então, assim, os fundamentos de curto prazo, eles podem ser afetados nas empresas, porque o de longo prazo, talvez não, né? E os de curto prazo, para as empresas, nesse momento, você considera que podem ser afetados? o fundamento de curto prazo das empresas ele já está sendo afetado. Uhum, E porque essa pergunta tem que ser, a gente tem que pensar nisso num sentido mais amplo. A bolsa, uhum, ela, na verdade, no fim das contas, em uma perspectiva teórica e de prazo mais longo, bolsa reflete a capacidade de geração de lucro das empresas. Ou se você quiser pensar em termos de caixa, né, geração de caixa descontada. E aham, a crise, efetivamente, ele reduz as projeções de caixa das empresas. E aí a gente tem várias questões. Tem questões interessantes, positivas, e outras nem tanto. Uma questão interessante, por exemplo, se você compara hoje com os últimos 5, 6 anos, os últimos 5 anos, 4 anos, talvez, de 2015 para cá, as empresas, principalmente no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, as empresas vinham desalavancando em termos de dívida. Né? As empresas vinham buscando um perfil de endividamento um pouco mais saudável. Isso aconteceu num cenário que a Selic vinha caindo. Né? Isso uhum. é interessante para as empresas. Então, a gente está com muita empresa com um balanço muito interessante, com a composição de capital né, muito interessante também. E isso vai determinar quem vai passar de maneira mais suave ou menos suave pela crise. Mas os fundamentos de curto prazo, eles serão afetados sim. Geração de caixa vai ser afetada sim, e aí tem que ver como cada caso a caso. É claro, tem setores que vão ser mais afetados que outros. Ah, Aham.
Mas no Então, primeiro assim, momento, o que a gente vê nesse momento é isso, né? Tem oportunidade tanto na parte de títulos públicos quanto na parte de ações também, né? Então, vai depender muito da estratégia que a pessoa traçou, né? Nesse momento também, para ela fazer as escolhas certas, né? Digamos assim. sim, eu acho que a palavra mais interessante que a gente tem que colocar é que você nunca compra alguma coisa que você não entende profundamente aquele ativo. É até uma. Tem grandes investidores que falam isso, né? O- Quase todo mundo, essa frase é praticamente unânime no mercado. Se você tem alguma coisa na sua carteira que você não entende por que você comprou, muito provavelmente você está passando muito calor nos dias de circuit breaker. Que a bolsa cai um monte, você comprou aquele ativo, não sabe tanto por quê, foi indicação de alguém, ou todo mundo estava comprando, Aham. você comprou também. Aí o que que faz? Venda, não venda, você fica meio encalorado com isso, passa um pouco de medo. Então a ideia que fica é que seja renda fixa, seja bolsa, tem uma oportunidade boa, tem interessante nos dois lugares, consegue fazer ótimas estratégias com isso aí. Mas aí, a primeira questão, você tem que estudar o que você tem que Tá estudar, você tem que olhar. interessado em comprar alguma coisa, comece a estudar, né? Você Quer estuda comprar primeiro. título público, se informe, invista um pouco em você, em conhecimento, né? Isso aí é uma das Isso, primeiras coisas exatamente. que a gente indica. Estava até falando outro dia, isso aí. Ah, o que que eu invisto, tal. Hum, Uhum. E aí eu falei justamente isso. O sujeito ficou até meio que peguei ele de surpresa, assim. Falei, não, ao invés de ser, a primeira coisa que você faz é você investe em conhecimento. No Uhum. longo prazo, o que dá mais retorno em termos de dividendo, digamos assim, é o conhecimento, né? Então, ah, a ideia é isso. Eu Vai até ter falei vai, ontem, na live com o Flávio, citei uma frase que você usa muito, né? Que é aquela frase que você fala, né? Perca um pouco de tempo na estratégia, né? Vale a é, pena perder um pouco de tempo ali, traçando uma estratégia para depois seguir e ser fiel, né? Seja fiel à sua estratégia depois. na verdade, Então, na verdade a frase que eu digo é um pouco pior, né? é, Eu falo eu dei uma amenizada aqui. o que eu falo é gasta muito tempo com a estratégia. Perca a quantidade de tempo que for montando a sua estratégia. Pense em todas as etapas. E, num segundo momento, tenha aderência à sua estratégia. A gente diz isso como se fosse uma coisa simples, de ter aderência, mas não é tão simples. Porque até o Peter Lynch, né, que é um grande investidor aí, geriu um dos fundos de ações mais famosos de toda a história dos Estados Unidos. Ele mesmo diz que a maior armadilha do investidor é o psicológico. Então, Sim. E se nesse você. momento agora tem muita gente sendo testada, né? O Uma, psicológico. uma outra frase bem interessante que eu me lembrei agora, foi coincidência também, do Buffett, né? Recentemente ele foi perguntado sobre o SP500, né, que é um índice norte-americano, sofreu um monte de circuit breaker por lá também. E ele foi perguntado alguma coisa sobre isso. E ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou, não, tá todo mundo vendendo e tal. Ele falou, não, se está tendo negócio é porque alguém está comprando. E quem está comprando? Se Essa é a tem grande alguém pergunta. vendendo, né? Tem alguém comprando. E Exatamente. essa é a grande questão que ele levantou. Tem alguém comprando. E por que eu estou dizendo isso? Se você observa ao longo da história, os momentos de crise, em geral, onde as cartas são reembaralhadas. Né? Digo assim, a riqueza muda de mão Uhum. nesse momento, onde quem não sabe o que está fazendo se apavora, vende, entre aspas, um Fusca, uma Ferrari a um preço de Fusca, e da outra ponta, quem está informado, quem estudou, vai lá e compra aquele ativo muito bom, muito barato, e logo quando retomado ele está tranquilo. Então, isso também tem que ficar, as pessoas têm que ter em mente. Se o Uhum. negócio está caindo muito, e porque tem muita gente vendendo, não tem alguém que está comprando. Aí tem que ver Isso aí a gente tem que lembrar, né? Todo mundo tem que entender isso, né? Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Se não tem negociação, o negócio fica parado, né? A ação não sai do lugar. exatamente. Aí qual que é o meu ponto? Quem está fazendo um bom negócio nesse caso? Quem está vendendo ou quem está comprando?
Aí você tem que ter sua tese de investimento muito bem fundamentada. Se você está vendendo, não é proibido vender, não é isso que eu estou dizendo. Aham. Mas se você está vendendo, você tem que saber por que você está vendendo. E se você está Sim, comprando, você tem que saber por que você está comprando. É isso que eu estou dizendo. exatamente. Como se diz, é o básico, né? Quando a gente começa a estudar sobre investimento, a primeira coisa, saiba por que você está comprando, né? Sim, Uma das primeiras lições. e só um último detalhe. Só lembrar que quando está tudo caindo na bolsa lá, está tudo vermelhinho, digamos assim, continua tendo empresa boa e continua tendo empresa ruim. Uhum. Quando tá tudo verdinho, que está tudo subindo, é a mesma coisa. Continua tendo empresa muito boa, continua tendo empresa muito ruim. Então, em termos de bolsa, é isso. Tem que estudar e não tem outro caminho. Como Exatamente. o professor da faculdade dizia, tudo depende da quantidade de horas de bunda na cadeira que você demanda estudando. No É, tem longo que prazo, estudar. Hoje em o dia, tudo que retorno. você vai fazer, você tem que estudar muito, né? Não dá para começar a fazer alguma coisa só porque alguém te indicou, assim, a não ser que seja um profissional, né? Agora, o que a gente vê aí é todo mundo indicando tudo, né? Então, tem que saber exatamente. Isso, exatamente. E daí é isso aí. Tem a oportunidade, o cenário. O mundo não vai acabar, em termos de economia vai voltar. Você perguntou no primeiro de retomada, não dá para Aham, dizer, não vou o cravar tempo. um valor, uma quantidade de tempo exato, mas nas outras vezes que aconteceu, não demorou tanto assim, não. Foi algo quando foi menos de 5 anos, para você ter uma ideia. Uhum. É, No cenário, para quem, quando a gente fala menos de 5 anos, tem que deixar claro que quem tem uma estratégia de longo prazo, para quem tem, 5 anos não é um prazo longo. pelo Então, menos 10. Longo exatamente. Então, a prazo é gente no tem que, mínimo 10. então, assim, tá dentro ainda do esperado, né? Assim, quem comprou ações com o objetivo de menos de 5 anos, digamos assim, comprou errado. A estratégia dele estava errada. Se ele tinha uma urgência de liquidez ou estava na iminência de precisar do recurso, era um recurso que ele ia usar para o dia a dia, ou um recurso que ia fazer falta, e ele comprou ações Uhum. esperando isso para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui 2, 3 anos, ele comprou errado. Ele se planejou Eu mal, tô, digamos. eu tô dando uma olhadinha aqui, entrou mais gente na live. Um abraço, Marjorie. A Marjorie tá aí, o Lucas. O David está perguntando sobre o tempo aqui. Qual seria o tempo? Ele pergunta. Aí eu acho que você já respondeu, mas pode falar mais um pouquinho para ele também. Qual seria o tempo Em questão de dessa tempo, retomada? Não dá para a gente saber, né? questão de tempo depende de algumas coisas. Tá? A primeira é de até quando a gente vai estar no lockdown aí, até quando a economia vai voltar ao normal. E isso depende mais do nível, né, de contaminação e tudo mais. Até o Luiz colocou alguma coisa sobre isso ali nos comentários. Uhum. Tem comentário que diz que nossa curva está um pouquinho mais achatada que de outras. Outros estão dizendo que o nosso caso é extremamente caótico, o sistema de saúde vai ser. A gente vai estourar a capacidade do sistema muito rápido. Mas a questão de retomada, o PIB para esse ano já está sendo falado em zero. Zero já é muito para nós, eu acho. Eu acho que esse ano o nosso PIB deve ser negativo, da ordem de 1%. Tal. A FGV colocou -4%, mas daí também já me parece um pouco de exagero. O Públio O fez uma PIB, perguntinha aí também. Você está conseguindo tá, ver? do público não, mas deixa eu só terminar essa aqui de Uhum. falar um pouco do prazo. Então deve demorar isso. Caso a gente consiga normalizar os casos, diminuir a propagação, né, do vírus e conseguir retomar as atividades logo, retomada tende a ser mais rápida. Questão de alguns trimestres, a gente já conseguiria retornar um pouco isso. Vai depender tudo de quanto tempo nós vamos ficar parados, né? Em relação a esse caso de saúde, né? Porque não dá para voltar e colocar a saúde em risco, né? Mas aí, quanto mais a Exatamente. gente ficar em quarentena,
mas vai demorar o tempo. Talvez por isso que a gente tem algumas linhas aí de pessoas que estão querendo que Sim, volte mas, já aos trabalhos, né? sim, mas é importante dizer que uma vez que tiver tudo 100% rodando, a retomada tende a escala de retomada é em anos, não é em décadas, como alguns dizem, é em anos. Então, alguns Uhum. anos, 1 ano, 2 anos, não é em décadas, uma década, não, são alguns anos. Porque você gera um monte de capacidade ociosa que volta com uma demanda represada, como diz o público, né? Uma demanda represada no momento de retomada. E essa demanda reprimida, ela tende a Ela ter uma consome. vazão, ela é muito rápida. Tem setores, Uhum. principalmente o setor de serviços, você não tem isso. Você não acumula demanda no setor de serviços, mas na cadeia industrial, esse tipo de coisa, a retomada tende a ser relativamente rápida. Então, a partir do momento que se retome tudo, alguns trimestres, né, diria no máximo 2 anos, não para estar exatamente como estava antes, mas já para estar num bom patamar de comparação. É isso aí. Pessoal, vocês tiverem mais alguma pergunta, pode fazer. Daqui a pouco a gente já está encerrando a live já. Estamos chegando aqui no nosso horário. Mário, se você quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade, tá? Eu Eu acho que acho a que eu acho mensagem. que serviu para tirar a dúvida do pessoal, para explicar um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque muita gente, tem muitos investidores que são iniciantes, que entraram agora na bolsa e ficaram um pouco apavorados. E eu recebo muita ligação do pessoal me perguntando o que fazer. E aí, o que fazer é isso que o Mário está explicando agora. É analisar qual que é a sua estratégia e seguir, né? O mundo não vai Exatamente. acabar essa semana, né? Se Deus quiser. Não vai acabar e conforme for, se isso tiver aderente na sua estratégia e se tiver, né, você consegue fazer Uhum. negócios muito bons. Mas Ó, o lembrando, Jonathan, o Jonathan fez uma pergunta interessante sobre a possibilidade de taxa real negativa num curto prazo. o Jonathan tá querendo me pegar de calça curta, hein? O, não sei se todo mundo entende o que é isso. A taxa real de juros é assim: você pega a taxa de juros, tá, e desconta a inflação. Em geral, na verdade, a gente tem que fazer um panorama disso, né? No Brasil, essa é uma coisa, a taxa real zero é uma coisa nova, a gente tem recentemente. Nos países europeus, para estimular o consumo, já é uma coisa um pouco mais antiga, não muito antiga, mas já é um pouco. Já tem Uhum. alguns anos, né? Taxa de real de juros negativa significa que eu ponho meu dinheiro, ponho R$ 100 no banco e quando eu for sacar, eu tenho 90. Significa isso, que eu ponho dinheiro no banco, quando eu pego menos. Por que os países europeus faziam isso? Né? Para incentivar consumo. Esse é um problema que eles têm lá. Estados Unidos também, até pouco tempo, era muito reticente com relação a isso. Mas agora a norte-americana já está, né? A gente considera ela já tá negativa. O Fed jogou. Fed é o Banco Central norte-americano, tá? Jogou a taxa real de juros lá para o patamar de entre 0 e 0,25. Lá é não é um número como o nosso, lá é um intervalo, né? Se você Uhum. desconta a inflação lá, em torno de 2%, a taxa real lá já está negativa. Você faz isso para incentivar consumo. A taxa real de juros negativa é para incentivar consumo, para desincentivar aquele pessoal que gosta de dormir com o dinheiro parado. Né? O governo quer que você consuma. No nosso Inclusive, caso, o Yuri fez uma pergunta sobre essa questão de deixar o dinheiro na conta corrente. Você concluindo aí, eu vou passar a pergunta dele para você ver. tá. E aí, quando no caso do brasileiro, a nossa taxa real está muito próxima de zero, né? Porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a Selic para 3,75 e nossa inflação esperada para esse ano é alguma coisa em torno de 3,3, talvez hoje um pouco menos, um pouco mais. A nossa taxa de juros ainda está positiva. A pergunta do John, ele no fundo está me perguntando se eu acho que o Copom vai cortar a taxa de novo.
Porque daí se o Uhum. Copom cortar de novo, nossa taxa vira negativa. Isso. Ah, Vou fazer a no pergunta primeiro do momento, Yuri. deixa eu só matar essa aqui. Eu não vejo que é um problema, mas a economia brasileira ela não está acostumada. Não sei se seria uma sinalização interessante. Porque a política monetária tem isso. Às vezes o Banco Central quer fazer uma coisa, mas dependendo do jeito ou da força que ele faz, se ele faz muito rápido, se ele corta o juro muito rápido ou faz alguma coisa diferente, muito diferente do que o mercado está esperando, pode ter a sinalização contrária. Então, pode ser que a taxa de juro real fique negativa por um tempo, mas eu acho que não é do interesse do Banco Central brasileiro, pelo menos, manter a taxa real de juros negativa por muito tempo. Acho que no nosso caso não é muito interessante, até porque a gente avalia como diferencial em relação à nossa taxa real contra a taxa real norte-americana. Então, se essa diferença ficar muito pequena, o investidor vai todo para lá, porque lá, para eu ficar com duas taxas negativas, se ficarem muito próximas, eu vou para os Estados Unidos, que é muito mais seguro. Então a gente tem Uhum. que, o Banco Central tem esse entendimento e eu acho muito pouco provável que nossa taxa fique negativa por muito tempo. Se, se chegar negativa, né? O que o Yuri estava perguntando é exatamente em relação a isso também. Com essa queda na Selic, se ainda compensa deixar a reserva de emergência em CDBs, Tesouro Direto, ou se deixa na conta corrente. O que você pensa sobre isso? Então tá. Reserva de liquidez ou reserva de emergência é aquele, só explicando para quem não tem, porventura não saiba do que é. É aquele recurso que você tem para emergência, o nome já diz. Se você é demitido, você perde a sua fonte de renda, então você tem aquele recurso para que você possa sobreviver. Primeira Aham. coisa, eu acho que muita gente aprendeu na dor esse ano que reserva de emergência você tem que pôr em ativo de baixíssimo risco. Tinha um pessoal aí com fundo de emergência em fundo imobiliário, porque achava que não caía. Ima B. Pessoal, IMA B, tipo eu, né? E é isso aí. Mas o pessoal aprendeu na dor, tá? Então, a reserva de emergência tem que estar, ela tem que estar, não é talvez, ela tem que ser em ativo de baixíssimo risco. Agora, eu não vejo por que deixar na Em conta conta corrente. corrente. Se você deixa, você pode ganhar 100% do DI, tudo bem que o DI é pouco. E com a Selic caindo, ele é pouco. Mas, como diz o pessoal, né? Eu mesmo, pessoal não, como eu mesmo digo. Eu prefiro 10% de alguma coisa do que 100% de nada. É, Então, na conta corrente eu vou ter nada. No DI eu vou ter pouca coisa, mas eu vou ter alguma coisa. No final das contas, você tem que fazer uma conta um pouco mais ampla. Aquele lugar que o dinheiro está, você consegue resgatar rápido? Se você precisar transferir aquilo, você consegue transferir rápido? É isso. Mas eu não vejo por que manter. Se você consegue ter o recurso em algum lugar, em algum banco digital que seja, alguma coisa assim, que você tenha acesso rápido, consiga transferir sem custo e tem um rendimento mesmo que baixo, que seja o DI, eu não vejo por que deixar na conta corrente, não. é isso aí. Estamos aqui já extrapolando aqui o nosso horário. Queria agradecer a todos vocês por terem ficado até agora com a gente, viu? Muito legal mesmo. Vou só responder uma pergunta da Letícia, que é uma cliente nossa também de RPPS. Letícia, na semana que vem nós estamos pensando já em fazer uma live direcionada para os RPPS com o hater, tá bom? Aí eu vou divulgar e vou avisar a todos vocês, mas aí vai ser uma live mais específica, tá bom? Que os RPPS, né, já tem um assunto um pouco mais específico, tá bom? Aí a gente avisa para vocês, tá? Então, queria agradecer a Sim. todos vocês pela presença, tá? Tem uma amiga minha da Austrália que está aqui, tem outra dos Estados Unidos também que está presente na live. O Flávio está aí também. Um abraço, Flávio. O Marcelo, tá bom? Muito obrigado mesmo por todos vocês. Obrigada também, Mário, pela disposição, tá bom? Com a Imagina. gente aqui.
E se você quiser fazer mais algum agradecimento aí pro seu pessoal que tá aí, fica à vontade, tá? Agradecer a todo mundo que entrou aí. O Júlio, o David, o Luiz também. É isso aí. A doutora Valdéria estava aí também. O Rafael também. Então, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí. Muito obrigada, tá? E aí podem mandar depois perguntas pra gente. Qualquer coisa a gente faz outra live semana que vem e tamo junto, viu? Vamos conversando aí. Muito É isso obrigado, aí. Mário. Então, pessoal, até Nada. mais, viu? Um abraço para vocês. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.